Uma boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado nos ouvindo neste momento. Eu sou aqui o pastor Adilson, estou para ministrar aqui uma palavra. Nós vamos ler aqui o capítulo 22 de Jeremias, capítulo 22 de Jeremias até o verso 9, do 1 ao 9. Amém? Eu peço, antes de iniciar, eu peço para que os irmãos dêem um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. Hoje é dia 7 de julho do ano de 2024. Amém? Vamos ler então o capítulo 22 de Jeremias, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta no trono de Davi. Tu e teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais o estrangeiro nem o órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derrameis sangues inocentes neste lugar. Porque se deveras cumprir esta palavra, entrarão pelas portas desta casa, ó reis, que se assenta no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que está na casa essa casa se tornará uma assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidade desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos e lançai-lo-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá a cada um seu companheiro: porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis morto, não choreis o morto, nem o lastimeis, chorais abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem haverá a terra onde nasceu. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir aqui pelo nosso Pai Celestial para que possa nos dar o dom do discernimento da palavra, para que Deus possa nos revelar. Amém? Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pois é, irmãos, nós estamos diante aqui de um grande dilema. O capítulo 22 aqui de Jeremias está dizendo, né? Alertando aquele povo. Está alertando aquele povo, em particular, o rei daquele povo. Porque normalmente é assim que acontece. A pessoa não dá valor à palavra, não está nem aí com a palavra, né?
E depois que passou a época de Davi, aí começaram outros reis, outros problemas, outras coisas, depois de Salomão, né? Enfim. Aí vai dizer aqui no verso 5: mas se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo temos jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, e muitas nações passarão por essa cidade. E dirá, então as pessoas passarão e vai dizer, né? Por que aconteceu isto com esse lugar que é uma nação tão grande, tão perfeita, tão isso, tão aquilo, né? Então, a resposta é: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram a outros deuses alheios e o serviram. Então, irmãos, isto é algo para nós. Deus, Ele está falando conosco nesta noite, com esta palavra. O que Deus está falando para nós nesta palavra? Que é o que acontecia lá é o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. O que as pessoas estão fazendo? Eles viraram as costas para a palavra de Deus. Então o povo viraram as costas para a palavra de Deus. E Deus está dizendo: vou descer com muita assolação. Então Deus pode fazer? Pode. Porque Deus é o Criador. Se as coisas não saem do jeito que Ele quer, do jeito que tem que ser, então nós vamos ter grandes problemas nesta nação. Por quê? Porque as pessoas viraram as costas para Deus e começaram a procurar outros deuses, outras coisas em formato de deuses. Isso não é um bom prenúncio, irmãos. Isso não é um bom prenúncio para a nossa nação. Eu nem vou falar do resto do mundo. Vamos se ater à nossa própria nação. Então, quando as pessoas agem de maneira incrédula, não obedece a palavra, faz pouco caso da palavra, então nós vamos esperar o quê? Que Deus passe a mão na cabeça? É isso? Deus, Ele não vai fazer isso. Ah, vocês erraram. Ah, vocês viraram as costas para mim. Ah, vocês não obedeceram o mandamento. Ah, vocês foram buscar outros deuses. O que você acha que Deus vai fazer? Se é Ele que é o responsável até pelo ar que nós respiramos. Ele é o responsável pela chuva, pelo sol, por tudo que acontece, pelas estações do ano. Deus é que comanda, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já pensaram nisso? Outro dia estava sendo falado uma palavra, né? Uma palavra conhecida de todos os cristãos, né? A pessoa estava tipo zombando, né, do trabalho de Deus, né? Porque ele já estava bem, porque ele estava isso, porque ele tinha aquilo, porque tinha riqueza. Aí o Senhor falou para ele assim: tolo, e se eu pedir a tua alma hoje à noite, o que você vai fazer? Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente depende de Deus, que a gente depende do lado espiritual,
que a gente não é só físico, nós temos um espírito, nós temos uma alma. Então a pessoa está muito voltada a uma coisa que ele não entende. E além de não entender, ainda zomba de Deus, zomba dos seus escolhidos. Então o que esperar que Deus possa fazer? O que está dizendo aqui? Mas se não derdes ouvido a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará uma casa de assolação. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito sério. Vamos entender a magnitude de Deus. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Supremo. Não existe outro Deus além dele. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, no momento que você começa a ir contra Deus, você está criando um problema muito sério para você e também para os seus descendentes. A Bíblia diz, lá em Êxodo 20, se eu não me engano, no verso 5, visitarei a maldição dos pais e daqueles que me aborrecem, da terceira à quarta geração. Então, coisa séria. Então, é bom começar, irmãos, levar mais a sério as coisas de Deus. Afinal, Jesus veio há 2000 anos atrás com o intuito de salvar nós, pecadores. Então vamos levar mais a sério, porque a coisa é séria e nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu vou contar aqui uma história, que é uma história bem interessante. A minha esposa, ela dizia, ela faleceu, né? Para vocês verem a realidade, como é que é. Ela, quando tinha 17 anos, ela foi acamada por um câncer de mama. E a mãe dela, muito pentecostal, muito temente a Deus, mulher de oração, ela foi buscar recursos a uma igreja pentecostal na capital, porque eles eram do interior, lá no sertão, né? E aquele pastor falou, coloca o lenço no seio da sua filha e faça uma oração do Pai Nosso. Faça uma oração do Pai Nosso. E ela, depois dos 300 quilômetros mais ou menos que ela andou, né? Ela, lógico, foi de ônibus, né? Carona, não sei. Cansada, foi um bate-volta, né? Ela colocou aquele lenço no seio da filha dela. A filha dela estava desenganada pela medicina. A medicina, os médicos da época queriam amputar o seio dela. Ela só tinha 17 anos. Mas naquela noite, um lugar que nem luz tinha, um lugar muito, na época, muito atrasado, né? E então, mais ou menos por volta de 3 horas da manhã, Jesus entrou no quarto dela.
e houve aquele resplendor. Ele entrou com seu corpo glorificado, juntamente com o anjo Miguel. E ele na sua mão levava uma bandeja de prata e mais os bisturis. Então ele falou para ela: não se preocupe, eu estou aqui porque eu vou fazer uma cirurgia em você, porque eu tenho um mistério contigo. Eu tenho um mistério contigo. Eu vou fazer a cirurgia porque eu vou te levar quando iniciar o início dos últimos dias na terra. Presta atenção, eu vou te levar, né? Quando começar o início dos últimos dias na terra. Então ele fez aquela cirurgia, foi uma cirurgia perfeita, tirou uma bola, mostrou para ela, da grossura de um limão, e ela, graças a Deus, ela foi curada. Uma cirurgia 10, feita pelo próprio Jesus Cristo, com seu corpo glorificado, com grande resplendor. Antes dele sair, ele disse assim: se alguém perguntar quem fez isso, diz que foi JCN, Jesus Cristo de Nazaré. E ele dizia: eu tenho muitas coisas para revelar, eu vou revelar para você. Eu vou revelar para você muitas coisas. E quando foi no dia 1º de julho do ano passado, ela faleceu. E ela sabia exatamente o dia e a hora. Que ela falou para as pessoas, né? Inclusive eu estava ali, né? Então, irmãos, se a pessoa realmente não se unir ao trabalho de Jesus Cristo, Ele é o único que pode resolver a questão. Quando a mãe dela foi levar ela no hospital para mostrar, o médico falou: onde você fez cirurgia? Porque ninguém faz uma cirurgia dessa aqui. Perfeito. Aí ela falou assim: foi Jesus. Foi Jesus que fez a cirurgia. Na mesma hora, aquele médico, ele se ajoelhou ali e fez oração: eu quero ser unir a esse Jesus. E aceitou Jesus naquela hora. Não somente ele, mas vários outros. Porque foi uma coisa inédita. Amém? Então, irmãos, vamos se unir ao trabalho de Jesus, ao trabalho de Deus nessa terra. Chegou o momento. Por que eu contei isso? Para dizer que os últimos dias já começaram na terra, porque foi Jesus que falou. Não foi fulano, cicrano, beltrano, foi o próprio Jesus que falou: eu vou te recolher quando começar os últimos dias, o início dos últimos dias. Eu vou te recolher. E como ela faleceu o ano passado, então nós estamos vivendo os últimos dias da grande, né, desse momento atual. Amém? Fique com esta palavra, obedeçam aos mandamentos de Deus, para que a gente não seja pego, né? Porque quando eu falo, né, eu falo também para mim, que a palavra pega também para mim e também para os irmãos. Amém? Fique na paz, fique com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.